Salve galera! Nosso primeiro assunto da aula de hoje é porcentagem. Aqui você vai entender o que é porcentagem e como se calcula a porcentagem. Então, preste atenção que a dica é boa, hein? Então vamos lá. Quando a gente fala em porcentagem, a gente fala de uma grandeza. E essa grandeza é expressa da seguinte maneira. Quando eu falo 20%, isso é a mesma coisa de eu dizer que são 20 partes de um total de 100. Se eu simplificar aqui a fração, 2 dividido por 10, 0,2. Então, quando eu quantifico porcentagem, eu posso quantificar na forma percentual, na forma de fração ou na forma decimal. Qual a diferença? Aqui, se você for usar esse valor do jeito que está aqui, você em algum momento na sua conta vai ter que haver uma divisão por 100. Então, para você não ter esse trabalho com essa divisão, então você usa esse 0,2, que aqui é chamado de taxa unitária equivalente. Certo? Então, aqui eu chamo de taxa unitária equivalente. Então, a melhor forma de você usar para calcular a porcentagem é usar esse 0,2. Então, vamos a um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Você quer calcular 30% de 80. Eu não sei quanto é isso. Então vamos lá. 30%, como eu já falei, é a mesma coisa de 30 sobre 100. Toda vez que eu tiver um DI na jogada, vira uma multiplicação. E o 80. Então aqui eu posso fazer o seguinte, posso simplificar esse zero com esse zero aqui, esse zero com esse zero. 3 vezes 8 eu tenho 24. Então quer dizer que 30% de 80 é justamente o 24. Agora é o seguinte, vamos pegar esse mesmo exemplo, vamos trocar os valores para ver como é que a gente acha os outros termos. Aqui eu dei a porcentagem e dei o valor total. E pedi um parcial que era o 24. Então a gente pode imaginar o seguinte. 24 é 30% de quem? Você agora tem um parcial e tem a porcentagem. Eu quero saber qual seria o total. Se eu tenho 30%, é 30 sobre 100. O DI vira multiplicação. Como eu não tenho quem é o valor que eu estou calculando, eu coloco um x. E aqui eu tenho como resultado o 24. Simplificando isso aqui, você pode dizer que 3 vezes x, 3x sobre 10 é igual a 24. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que isso aqui é igual a 3x igual a 240. X vai ser igual a 240 dividido por 3. X vai ser igual a 80. Olha quem foi que eu achei aqui, Esse 80 aqui embaixo é o mesmo esse 80 aqui em cima. Só que no caso aqui eu calculei, dado um parcial e uma porcentagem, o valor total. E se eu não tiver a porcentagem, eu querer saber ela? Então vamos imaginar outro caso aqui, que é o caso 3. 24 é quantos por cento de 80? Aí você imagina, a porcentagem, quem é? Não sei, então eu posso chamar aqui de x vezes. Aí eu imagino o seguinte, eu tenho que calcular essa porcentagem de quem? Do 24 ou do 80? Como eu quero uma porcentagem de um valor sobre o outro, eu calculo sobre o valor total. Então, vezes 80 tem que ser igual a 24. A equação do primeiro grau, né? X vai ser igual a 24 sobre 80. Se eu dividir 24 por 80, isso aqui vai me dar 0,24.
3. Como eu estou na taxa unitária, eu quero a percentual. Então, eu vou multiplicar por 100 aqui. Ó. Então, x vai ser igual a 30%. Então, isso quer dizer que, dado dois valores, você pode achar a porcentagem dividindo o menor deles pelo maior deles. Aí você diz, ó, 24 me corresponde a 30% de 80. Então, esses são os três casos base. O caso em que você só tem o valor da porcentagem e o total. Você tem o valor parcial e a porcentagem, mas não tem o total. E você tem o parcial e o total, mas não tem a porcentagem. Mas como isso pode influenciar na nossa vida? Vai influenciar da seguinte maneira. Quando você vai trabalhar com aumentos e descontos. Vamos imaginar o seguinte. Ó. Você vai fazer uma compra, vai comprar um produto. Sei lá, geralmente você vai comprar uma blusa. Vou fazer aqui um desenho de uma blusa, bem simplesinho, só para mostrar aqui. Vamos supor que essa blusa custe R$100. Vamos supor que essa blusa seja uma do Brasil. Uma da seção brasileira. Aí no período da Copa, vamos supor que as vendas aumentaram. Então, se aumentaram, a ideia do vendedor é o quê? Aumentar as vendas. E também aumentar os preços, consequentemente. Porque aqui, ó, quanto mais o pessoal procura, mais a demanda aumenta. Então, se a demanda aumenta, o preço do produto pode também aumentar. Vamos supor que deu um aumento aqui de 20%. Ó. Aí eu pergunto, quanto é que vai custar essa blusa? Quanto é 20% de 100? Olha, para ficar mais fácil, quando tiver zero, você esquece o zero, um zero aqui, um zero aqui. Ó. 10 vezes 2 dá 20. Ó. Então, 20% de 100 é 20. 100 mais 20, ele passa a custar R$120. Se eu aumentar mais 20% aqui, ó, quando vai passar a custar meu produto? Por cento de 120. Ó, esquece o zero, esquece quando tem os dois tiver zero, você esquece o zero. 0 e 0. 12 vezes 2 dá 24. 120 mais 24 dá R$144. Aí eu pergunto a você, de quanto foi o aumento total no preço desse produto? Aí você pode dizer, foi 20% aqui, mais 20% aqui. Então o total aqui seria de 40%. Só que o mundo das porcentagens é um mundo muito louco. Quando você pensa que um aumento é esse, você está enganado. O aumento é sempre maior do que parece. Então, ó, se for um aumento, ele é sempre muito maior do que parece. E se for um desconto, ele é muito menor do que parece. Aqui parecia quanto? 40. Mas quanto vai ser na realidade? Então vamos imaginar. Para achar esse aumento total, a gente usa uma coisa chamada de fator multiplicativo ou fator de atualização. O que é esse fator? Esse fator, ele quer dizer o seguinte, ele pode assumir três valores. 1 menor do que 1 e maior do que 1. Se o fator for igual a 1, houve equilíbrio, houve estabilidade. Se o fator for menor do que 1, houve um desconto. Se o fator for maior do que 1, houve um aumento. Certo? Aí vamos imaginar o seguinte. Se um produto custava um certo preço e aumentou 20%, eu posso dizer que o fator aqui, o fator 1, é o total do preço, que eu estou representando por 1 ou 100%, mais a porcentagem de aumento que ele aumentou, que foi de 20%. Transformando em decimal, 0,2. Isso aqui vai dar um valor de 1,2. Como isso aqui é maior do que 1, eu disse que isso aqui foi um aumento. O segundo foi o quê? Tinha o preço de um produto, chamei aqui de 1 ou 100%, e aumentei mais 20%, mais 0,2, isso me deu 1,2. Como é maior que 1, eu também tenho um aumento de 1,2. Ou seja, isso aqui também corresponde a um aumento. Como os fatores aqui, o fator multiplicativo é independente,
mas ele incide sobre o preço imediatamente anterior, eu posso dizer que o fator acumulado, o fator total, é F1 vezes F2. Então vai ficar 1,2 vezes 1,2. Isso aqui vai me dar 1,44. Aí você observa o seguinte: se o fator geral deu um valor maior do que 1, para achar a taxa de aumento total, eu faço o seguinte: ó, a taxa I é igual ao fator menos 1. Então a taxa aqui, ó, o F foi 1,44 menos 1, isso vai me dar 0,44. Multiplicando por 100, eu tenho o valor de 44%. O que parecia 40 foi 44. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: quanto maior aqui for esse valor do aumento, ó, maior ele será. Isso é regra, certo? Vamos imaginar agora na segunda situação, em que você não tem mais aumento, você tem agora descontos. Vamos imaginar aqui, ó, que a camisa continua valendo o mesmo preço inicial. E agora foi dado um desconto, ó, menos 20%. 20% de 100 a gente viu que era 20, né? 100 menos 20, 80. Aí 80. Se eu der um novo decréscimo de 20%, 80 vezes 20, né? Para você achar a porcentagem, 8 vezes 2 dá 16. Ó. Então 20% de 80 é 16. 80 menos 16, isso vai me dar o valor de R$ 64. Certo? Porque aqui, ó, 64 mais 6 dá 70, mais 10, 80. Aí eu posso perguntar, de quanto foi o desconto geral? Aí você pode dizer, ah, mas aqui foi 20, aqui foi 20, então o desconto geral foi de menos 40. Mas, como eu já falei, um aumento é sempre maior do que parece, um desconto é sempre menor do que parece. Então vamos lá. Faltou 1. Como foi o decréscimo? 1 menos 0,2. Isso vai me dar 0,8. Como é menor do que 1, houve um desconto. Falta 2. 1 menos 0,2, porque foi o mesmo valor ali, ó, dá 0,8. Como é menor do que 1, também houve um desconto. Então, ó, F é igual a F1 vezes F2. Então, eu vou ter 0,8 vezes 0,8. Isso vai dar o quê? 0,64. Como deu um valor menor do que 1, eu sei que, no geral, foi um desconto. Mas, para achar a taxa geral de desconto, eu vou fazer 1 menos o fator. Porque, como é menor do que 1, eu posso tirar esse valor aqui de 1, né? Então, I vai ser igual a 1 menos 0,64. Isso vai dar o quê? 0,36. Multiplicando por 100, eu tenho igual a 36%. Ó. O que parecia 40 foi, na realidade, um desconto geral de 36%. Certo? Então, a maneira mais simples de achar é usar esse fator aqui. Ó. O fator multiplicativo. Ele quantifica se foi um aumento ou um desconto. Agora vamos imaginar o seguinte, o terceiro caso. Vamos supor que aquele tinha aumentado em 20. Certo? Vamos ajeitar aqui. Se ele aumentou em 20%, 100 mais 20 dá 120. Vamos voltar ao estado inicial. E agora ele deu um desconto de 20. Ó. Ele alternou. No primeiro caso, ele deu 2 aumentos. Agora, anteriormente deu 2 descontos. Agora ele vai dar um aumento e um desconto. Quanto é 20% de 120? Ó, tem 0. Então esquece o 0. Ó. 12 vezes 2 dá 24. Ó. 120 menos 24, isso vai me dar 96. Só quero saber se houve um aumento ou um desconto geral, eu olho os dois valores. Aí você percebe o seguinte, se eu desse um aumento de 20 e um desconto de 20, aqui daria o quê? 0%. O preço inicial teria que ser igual ao preço final. Mas não ocorre isso. Por quê?
Porque o aumento e o desconto não é em cima do valor inicial, e sim do valor imediatamente anterior. Então eu tenho o fator 1, 20%. Então, aumentou 20%, eu vou para 1,2. Fator 2, diminuiu 20. Vai dar 0,8. Então, o fator acumulado, F1 vezes F2, é 1,2 vezes 0,8. Se eu multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 8, 16 foi 1. 1 vezes 8, 8 com que foi 9. Deram 0. Então vai dar 0,96. Como tem uma casa aqui e duas casas. Isso vai dar 0,96. Como o valor deu menor do que 1, a taxa aqui, ó, é 1 menos o fator que eu achei. Então vai ser 1 menos 0,96. Isso vai dar 0,04. E multiplicando por 100, isso vai me dar um valor de 4%. Então quer dizer que aqui diminuiu, ó, 4% do valor inicial. 4% de 100 é 4, 100 menos 4, 96. Então, você pode calcular assim, fica muito mais simples e muito mais rápido. Você não perde muito tempo. Beleza? Então, essa foi a dica para porcentagem. Até a próxima aula. Valeu!